E hoje eu vou começar a contar para vocês como é que a história da corrida surgiu na minha vida. No final desse vídeo, vou contar também um pouquinho da saga de alguns colegas corredores. 40 ou 50 volta já. Satisfação, corredores! 40 ou 50 está de volta aqui. E como prometido no primeiro vídeo, você lembra do primeiro vídeo? Eu gravei no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Não assistiu? Em algum canto aqui vai estar o link para esse vídeo. Volte lá, assiste, foi bem legal, muito legal mesmo. E conforme prometido naquele vídeo, hoje eu vou começar a contar um pouco dessa história, como é que a corrida surgiu na minha vida. Bom, na verdade eu acabo que nem vou lembrar direito como é que foi que essa história começou. Mas se eu pego a minha infância, eu tive uma infância muito agitada, como todas as crianças, era o tempo todo na rua, aquela época não tinha videogame, não tinha computadores. Então, o que a criança tinha que fazer? Tinha que ir para a rua, tinha que brincar, tinha que correr. E pouco depois, a criança descobre o futebol, né? A bola é parceira da criança, do adolescente, até do jovem adulto. E assim eu fui durante muitos anos, sempre muito ativo, brincalhão, corria, brincadeiras de rua, sempre com correria envolvida. E meados de lá pelos meus 15, 16 anos, eu parei um pouco com futebol. Quando é que eu tive um novo contato com o esporte? Foi por volta de 2014, 2004, 2005. Eu estava numa empresa, eu trabalhava numa grande empresa aqui em Brasília, e aí uma colega minha chegou e falou: Nossa, Kirk, você tá barrigudinho. Eu olhei assim, eu falei: O quê? Barrigudinho? E aí realmente eu olhei para minha barriga, ela estava um pouco protuberante, eu estava com o rosto bolachudo. E, de uma certa forma, aquilo começou a me incomodar. Muitas vezes a gente começa a fazer algumas coisas quando tem um estímulo externo, quando alguém comenta com a gente. Eu estava lá, minha família, todo mundo acostumado com a minha fisionomia, com a minha aparência, então ninguém nem falava. Eu comia pra caramba, comia que nem um doido. Então, depois desse fato, eu pensei, bom, o que eu vou fazer da vida? Eu não gosto de correr. Naquela época eu não gostava de correr. Então eu comprei uma bicicleta. Comprei uma bicicleta de mountain bike. Eu tenho até algumas fotos aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aqui eu já estava até pedalando, olha, já estava até um pouquinho mais magro aqui, olha. Então, esse aqui foi numa trilha do Tororó, que a gente pega um caminho bem legal aqui. Tem outras fotos aqui. Olha o estradão, olha que bonito, o cenário aqui do Cerrado. Essa outra, um campo também. A gente acabava numa cachoeira, uma turma grande. E assim foi durante um bom tempo. Durante um bom tempo eu conseguia me motivar cada vez mais a pedalar. Acabei ficando bastante magro. E chegou um certo momento em que, não satisfeito somente com a bicicleta, eu comecei a fazer algum treino de corrida. Lá nessa empresa que eu trabalhava, a presidente da empresa, ela era uma atleta, ela era corredora. Então ela contratou um treinador que quem era funcionário podia fazer treinamento de corrida de graça. Era aquela pista especial, uma pista emborrachada. Não tem nada melhor do que correr ali. Então, durante alguns meses eu comecei a correr ali. Mas lá atrás nesse vídeo, quando eu falei que algumas coisas são motivadas por estímulos externos, a gente pode até se motivar para fazer alguma coisa. Eu comecei a pedalar, eu comecei a correr, mas não era algo que estava assim dentro de mim, entendeu? Não era algo que tinha vindo da minha vontade. Então isso foi durante algum tempo. Eu corri, mas eram corridas esporádicas, não era nada assim que eu colocasse uma meta, em que eu quisesse avançar no processo. Então, e a bike também. Tanto que chegou em 2009, eu fui fazer um segundo curso superior à noite,
Eu já fazia parte de grupos de mountain bike durante o dia, no final de semana, geralmente domingo, e no meio da semana, à noite, tinha um grupo, um pedal noturno aqui em Brasília. Então, por volta de 2009, eu tive que sair desse grupo. E eu já não estava mais no pedal de trilha, até porque eu já tinha cansado daquela logística, coloca a bicicleta, tira a bicicleta, bota a bicicleta, final de semana, enfim. Eu já também não estava muito mais nessa vibe. Durante esse período, eu também não queria ficar parado, não queria voltar a engordar. Então eu comecei a fazer um pouco de corrida, mas as coisas muito esporádicas. Eu chamava alguns colegas para fazer corridas no parque, fazia alguns posts. Eu vou até mostrar alguns posts aqui. Eu motivava, fazia algumas brincadeiras com os colegas, e sempre no intuito de engajar mais pessoas. Eu não queria também só correr somente sozinho. E naquele momento, naquela época, de vez em quando eu percebia que eu conseguia correr um pouco mais do normal. Consegui chegar a 10 quilômetros, que era algo assim intransponível para mim. 12 quilômetros, 13, 14, mas sem orientação nenhuma, correndo um certo risco, mas eu ia. Aí na semana seguinte corria 3, corria 4, então não tinha constância, não tinha metodologia, não tinha nada. Era do jeito que eu queria, eu corria. Era dessa forma que funcionava. Então vamos ver alguns posts aqui rapidamente? Então vamos ver aqui algumas postagens. Olha aqui. Por exemplo, aqui, ó, 31 de outubro de 2012. O que eu colocava aqui, ó? Eu colocava postagens desse tipo aqui, olha. 6h30 da manhã, derretente, calor, né? Que era uma brincadeira e tudo, de repente, para estimular os amigos. Nessa aqui eu não marquei ninguém. Outro tipo de postagem: parque na cidade, treino básico de sábado, quiosque do atleta. Também não marquei nenhum colega. Aqui foi um momento legal. Esperei por anos este momento do primeiro corridão com meu irmão. Satisfação demais. Algo impensável um ano atrás, porque ele também era bem forte, aqui dá pra ver. Sei que foi no parque da cidade. Cara de derrotado, não dá pra saber quantos quilômetros nós corremos, mas não foi muita coisa não. Outro tipo de post, eu captei essa imagem aqui, e volta e meia o que estava acontecendo, era Semana da Pátria, eu botava esse bonequinho aqui verde e amarelo, e aí pessoal, vamos correr, não sei o que, sempre chamando. Isso aqui foi em março de 2013. Vamos ver aqui outra postagem, o que eu estou dizendo? Opa, maravilha, 18 quilômetros no treino, agora água de coco com muita cerveja para queimar a corrida, vivendo em equilíbrio. Aí os colegas brincando também. Olha aqui eu já, em novembro de 2013, eu fiz 18 quilômetros, e que eu no perigo. Eu lembro que teve uma ocasião, não tem esse post aqui, que eu corri 21 quilômetros, fiquei derrotado, dias, passando mal, esse tipo de coisa, né? Essas loucuras que a gente faz. E aqui já em 2014, eu sempre me motivava para correr uma vez ou outra, e ficava um mês sem correr. E essa daqui foi uma viagem bem legal que eu fiz para Washington em 2014, maio de 2014, e fiz uma corrida aqui no Capitol. Esse lugar é fantástico, é um cenário aqui espetacular. Então fiz uma corridinha básica aqui também, até brincando com meu irmão: segura aí, Ciro, quando eu voltar vai treinando, né? Então basicamente é isso. Eu colocava essas brincadeiras para estimular os amigos. Muitas vezes nem ninguém ia mesmo, mas porque eu sempre gostei de estimular as pessoas também a participarem do que eu estava fazendo. Enfim, essa foi uma primeira fase na corrida que meio que terminou ali mesmo, em 2014. No próximo vídeo eu vou contar para vocês. Aí o negócio começou a ficar um pouco mais sério, que aí eu tive problemas, porque eu coloquei intensidade na corrida. Coloquei na minha cabeça que ia correr muito depois. E então tem uma série de ocorrências, fatos curiosos, mas aí é que eu comecei a entender o que significa a corrida para a pessoa que
que entra de cabeça, né? Então, a jornada de verdade começa a partir do próximo vídeo. Vocês vão ter contato com um pouco dessa energia da corrida. Porque até então era brincadeira, era coisa de final de semana, envolvia com brincadeira de cerveja, enfim. Essa, para mim, eu coloco como sendo uma primeira fase. Para vocês terem uma ideia dessa transição da fase de até 2014, aquela viagem para Washington, isso eu nem sabia. Eu fui fazer essa estatística agora quando eu fui montar aqui a estrutura desse primeiro vídeo. Eu tenho um histórico das minhas postagens no Facebook, eu tenho estatística aqui. Até hoje, desde 2010, que foi minha primeira postagem, até agora, semana passada, domingo passado, 2018, eu tenho 656 postagens. De todas essas postagens, 34% corresponde à corrida, e foram as maiores postagens relativas à corrida. Foram 223 postagens só como corrida. Então, eu olhando para trás, eu posso perceber a importância das postagens que eu fazia, seja na época de brincadeira, que eu postava um pouquinho aqui para chamar os amigos para saírem para correr no parque, para saírem para correr na cidade, e enfim. Então, olhando os dados hoje, está muito claro de que eu ia no caminho certo, mesmo sem saber o que eu estava fazendo na época. Então, isso aqui é mais do que uma evidência de que a corrida era importante para mim. Sempre foi, eu não sabia na época. Mas isso é história para o próximo vídeo que a gente vai contar mais para frente. Como eu prometi no começo do vídeo, eu vou agora citar o depoimento de alguns colegas corredores. Hoje eu faço parte de uma equipe de corrida, e que também eu vou contar para vocês depois o porquê que eu resolvi entrar numa assessoria esportiva. Então vamos lá, eu pedi que os colegas mandassem algum depoimento, tem alguns que são gravados, outros escreveram, mas tem histórias bem interessantes, tá bom? Então vamos lá? Vamos nessa! Então vamos ao primeiro depoimento, grande Rogério. Vamos lá, Rogério. Oi, Kirk. Cara, primeiramente parabéns pela iniciativa. Rogério, é um prazer contar a história dessa turma fantástica. Posso dizer que comecei a correr em 2012 para me desligar um pouco dos problemas que estava passando naquela época, para ocupar a cabeça, conhecer pessoas novas, competir, e tomei gosto. Estava meio enjoado da musculação, e apesar de ser grande, pesado, ter que operar o pé por causa de um joanete, eu me machuquei na corrida, muito provável pelo desafio das dificuldades que tinha que superar. O fato de ter ganho uma cortesia de uma corrida em maio de 2012 é um fato que brinco que foi um pontapé importante. Quase morri para correr 5 km. Ah, boa! Vamos ao próximo. Um abraço, Rogério. O segundo depoimento é do Walter. Walter é um exímio corredor. Faz uma maratona fácil, sub 4. Tenho lá minhas dúvidas se ele não chega a 3,5 ou até 3, viu? É um cara grande, forte, mas vamos lá. Bom, comecei a correr na própria Marinha do Brasil e sabia que isso era necessário para se fazer um bom teste de aptidão física e me sentir melhor para realizar as operações especiais. Em fevereiro de 14 vim para Brasília e continuei treinando e participando de algumas provas, tais como revezamento da Ultramaratona dos Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, como também corridas dos pelotões. Tô correndo de bota, Walter. E resolvi fazer um treino na UNB. O UNB é a Universidade de Brasília, onde conheci o professor Lohan e o professor Nonato, e percebi que já tinha visto o professor Nonato diversas vezes nas competições de rua, no pódio, e vi que estava na equipe certa. Resolvi então integrar-me à RN. A RN é a assessoria Raimundo Nonato, do professor Nonato. Nonato tem uma história linda de superação. Eu vou contar um pouco depois sobre o professor Nonato. Isso é um capítulo à parte. E aqui, então, Walter diz que faz parte dessa equipe há 3 anos, da assessoria.
Pretendo ser um ultramaratonista, mantendo a minha mente sã e corpo sã, buscando o ápice do preparo físico. Já é a maratonista, né, Walter? Vamos lá. Meu nome é Sueli de Carvalho e eu sou a prova viva de que praticar corrida pode nos salvar até mesmo de uma depressão. Eu era aquela pessoa que não praticava esporte nenhum e comecei a correr muito por acaso. Após a minha separação, eu me encontrava num estado de tristeza interna profunda e um amigo do meu trabalho, Fábio Matos, que é atleta de competição de triatlon, me convidou para ir conhecer o grupo de corrida do qual ele participava. Eu fui uma vez, fui duas e acabei gostando um pouco. Mas até então, eu achava que eu não queria conseguir correr nem 2 quilômetros seguidos, porque muito rapidamente eu ficava arfando, com a respiração bem cansada. Então os colegas do grupo e também esse amigo do trabalho, que costumam dizer que foi um anjo que foi colocado no meu caminho só para me apresentar ao mundo da corrida, me motivavam bastante, dizendo que eu iria conseguir sim, que era só uma questão de tempo, de treino, de melhorar meu sistema cardiovascular, etc. E assim eu continuei insistindo nos treinos. Bem, eu comecei a correr em fevereiro de 2014 e no dia 19 de outubro do mesmo ano, consegui correr 4 quilômetros direto, sem parar. Nossa, eu comemorei demais, fiquei muito, muito feliz, tanto que a data ficou gravada na minha memória. Foi aí que o bichinho da corrida me picou e hoje já corro 21 quilômetros, ainda pretendo fazer uma maratona e, se o bom Deus me permitir, só paro de correr quando eu morrer. Então vamos aqui ao quarto depoimento, depoimento da Alessandra. O depoimento da Sueli foi gravado, então a gente volta aqui no quarto depoimento com a minha narração. Comecei a correr por acaso em 2012, quando uma amiga chamou para participar de uma prova de 5 quilômetros. Neste meio tempo, entrou no meu trabalho uma corredora e me incentivou muito. Em outubro deste ano, 2012, entrei na minha primeira assessoria de corrida e em janeiro migrei para o Nonato, na assessoria Raimundo Nonato. Então, a Alessandra está correndo desde 2012, tem bastante tempo, uma veterana. Vamos lá, vamos ao próximo depoimento. Próximo depoimento, Marcelo. Vamos lá. Eu comecei a correr bem novo, mais como uma forma para melhorar o meu condicionamento físico para outros esportes que praticava. Passei muito tempo sem correr. Recentemente tive o interesse em voltar novamente, mas agora mais pensando em saúde, emagrecer e controlar minha diabetes. Olha isso, cada vez mais pessoas buscando no esporte, sobretudo na corrida, maneiras de minimizar ou até atenuar efeitos de alguma enfermidade. Isso é muito importante. Agora vamos ao sexto depoimento, depoimento da Inês. Olha, um depoimento fantástico. Vamos lá. Olá, Kir, que incrível essa sua ideia de montar um canal no YouTube. Inês, eu digo que é uma satisfação enorme. Me sinto privilegiado de estar podendo transmitir uma mensagem de algo que eu gosto muito, que eu me identifico. Você não se sentiria uma privilegiada podendo fazer o que você gosta? E cercada de gente que também gosta da mesma coisa, não é? Bom, você me fez reviver lembranças maravilhosas com este tema. Na verdade, a corrida já faz parte da minha vida há muitos anos. Comecei a correr em 84 em uma equipe de atletismo em BH chamada Cladelfos. Eu me apaixonei por corrida, nunca mais parei. Em 85 completei minha primeira maratona. Veja só, olha que incrível, tem aqui um certificado. Maravilha, e no ano seguinte, 86, repeti a façanha. Parabéns, viu, Inês? Meus parabéns. Vamos a mais um depoimento. A Ribamar, conhecido como Riba. Gostei do corretor aqui, hein, Riba? Comecei a corroer. Boa, esse corretor é malandro. Comecei a correr por motivos de saúde. Jogava futebol quando descobri a corrida e me identifiquei. Comecei treinando sozinho, sem orientação nenhuma. Foi então que descobri a assessoria Raimundo Nonato, onde obtive apoio e orientação profissional. Isso aí, vamos lá. O próximo depoimento é da Carla. Carla é esposa do Raimundo Nonato. Oi, tudo bem? Comecei a correr há uns 3 anos. O objetivo principal é emagrecer. Pedi para o Nonato me treinar, já que ele era professor de uma assessoria e foi atleta profissional. Não gostava de corridas, pois acompanhei toda a vida profissional do Nonato, achava muito sofrida, risos.
Depois comecei a pegar gosto e ficou mais forte quando a assessoria Raimundo Nonato foi formada. O grupo me anima e motiva. Eu era super sedentário e me ver hoje correndo uma meia maratona é muito gratificante. Ótimo, né? Porque ela tinha um exemplo em casa, né, do Nonato. Isso aí, Carla, parabéns. Vamos a mais um depoimento. Alexandre. Boa noite, Kirk. No meu caso, foi uma preocupação com a saúde e com o sobrepeso. Ouvi amigos falando que corriam 10 quilômetros e ficava impressionado com a distância. Decidi que ia fazer igual e comecei sozinho. Primeiro andando e depois correndo em um ritmo bem lento. Aí o bicho da corrida me mordeu e não parei mais. Estou nessa desde 2009. Infelizmente não teve nada de muito relevante. Foi principalmente uma preocupação com a idade chegando e com a saúde. Depoimento relevantíssimo, Alexandre. Parabéns aí pela força de vontade. Um abraço. Temos aqui mais um depoimento e nossa colega pediu para não colocar o seu nome. Então vamos lá. Sempre fui praticante de esporte, tênis, handebol, vôlei, porém a maternidade tomou todo o meu tempo. Quando me separei, há 4 anos, decidi voltar ao esporte. Incentivada por uma amiga de infância, corredora, comecei a correr. Ela me inscreveu numa corrida e fui. Simples assim. Muito bom, muito bom. Vamos agora ao 11º depoimento. Temos só mais 2 depois desse. Depoimento de Moema. Obrigado, Douglas. Imagina, Moema, é um prazer ouvir todas essas histórias e transmitir aqui para nossa audiência. Vamos lá. Foi o convite de uma amiga de ginástica. Fazíamos aula de academia no Yacht Clube às 18h30 e como chegávamos mais cedo, ela me chamou para correr em volta do clube até a hora da aula. Começamos com uma volta e depois fomos aumentando para 2 e mais tarde passamos a nos encontrar só para correr. Fantástico, Moema. Muito boa a história. Parabéns. Opa, meu nome é Paulo Sérgio, PS é o apelido. Bem, eu comecei a correr, eu joguei polo aquático a vida inteira, né? Joguei dos meus 15 até os 40 anos, joguei polo aquático. E quando eu parei, engordei muito. Comecei a trotar, a correr e comecei a participar das corridas de rua, me apaixonei e tô aí, entendeu? Mas e hoje o meu esporte, eu parei de jogar polo, tô só correndo. Um abraço. Vamos a mais um depoimento. Alcides. Fui à Disney comemorar o aniversário de 15 anos de minha filha e quando retornei e fui desmontar as malas, me olhei no espelho e vi um urso. Decidi que tinha que fazer algo. Comecei a correr sozinho e só me machucava. Olha, isso aqui é muito importante. Eu vou ter um vídeo falando só sobre isso. Conheci meu primeiro professor, o Anísio, que tinha um projeto social na Ceilândia e treinava garotos carentes. Fiz alguns treinos com ele e os horários não batiam, até que o mesmo me falou de uma assessoria em que ministrava aulas no parque com horários compatíveis com o meu, e foi quando eu me profissionalizei. Comecei com a assessoria Rumbora em 2012 e lá tive muitas conquistas, 5, 10, minha primeira meia maratona e já em 2013 minha primeira maratona. De lá para cá tive muitos altos e baixos. Quando tinha um compromisso com alguma corrida, eu treinava pesado e quando não, caía no sedentarismo novamente. Meu último desafio com a equipe Rumbora foi a Maratona de Santiago, no Chile, que na preparação para ela fomos comunicados do cessamento dos trabalhos da assessoria por motivos familiares. Foi um baque para mim. Eu me sentia como se todos fossem uma família e o fim foi trágico. Mas Deus sabe de todas as coisas e na mesma semana de nosso retorno do Chile, nossa amiga Andréa nos comunicou sobre o contato com a ARN, assessoria Raimundo Nonato. Foi lá ver a proposta e me animei. Começamos e em poucos meses melhorei todas as minhas marcas e a motivação voltou. Então, da Maratona do Chile para cá, não mais caí no sedentarismo. E a cada treino ou corrida que participo com esse grupo, sinto vontade de ir mais longe e não parar. Parabéns, Alcides. Isso aí. E por último, eu queria aqui deixar para vocês a história de Luiz e Maria, que são 2 corredores da nossa assessoria, mas que tem uma história muito bonita. Eles se conheceram e começaram a correr juntos. Dado momento, a Rede Globo descobriu que eles foram o primeiro casal brasileiro a participar de maratona nos 7 continentes.
Então eu queria deixar aqui o site deles para vocês conhecerem um pouco mais de toda essa trajetória. O site é o www.casalcorredor.com. Eles são o ícone aqui da nossa equipe. Então um abraço, um beijo para os dois e terminamos aqui a fase de depoimentos. Legal, né? Tem muito depoimento interessante. Tá vendo como é que é a energia do grupo de corrida? Então, se você gostou do conteúdo que a gente colocou aqui hoje, se inscreva no nosso canal, está em algum lugar aqui embaixo, clique no botão vermelho, clique no sininho para você ser notificado de todos os novos vídeos que subirem para o YouTube, você será notificado rapidamente. E olha, eu queria te dizer que eu estou fazendo um trabalho incrível também no Instagram, e se você quiser me seguir lá, basta seguir o link @40aos50. E se você quiser acompanhar o que a gente faz aqui também no Facebook, eu vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever na nossa fanpage, ok? Para você não perder nada, tanto no YouTube, Instagram e Facebook. Corredores, semana que vem eu coloco a segunda parte desse vídeo, conforme eu falei, entrando um pouquinho mais ainda na corrida, tá bom? Enquanto isso, se inscreva no canal, clique no sininho, porque assim que o vídeo subir para o canal, você vai ser notificado, ok? Então, 40aos50 fica por aqui, porque você já sabe, o estilo de vida agora é outro. Tchau, tchau.